fala para a gente? Esse teorema ele diz exatamente como a gente calcular a integral. A gente sabe que a integral é a área sobre a curva de um gráfico. Mas como que a gente calcula esse valor? Em outras palavras, a gente tinha definido aqui a integral, a área sobre a curva de um gráfico. No caso que eu fiz dois pontos, x e ponto x mais h, não o número positivo, portanto. Eu dizia que a função área, ou seja, o cara que dava a área até o x mais h, menos a área até o x, vai dar essa área aqui entre o x e o x mais h. Essa diferença dessas funções área era o resultado da integral, ou seja, o valor da área sobre a curva desse gráfico entre o ponto x e o ponto x mais h. Mas aí está, a gente definiu essa função f, essa função área, mas como que a gente vai calcular ela? Ou seja, como que a gente chega na área sobre a curva de um gráfico? A ideia, portanto, do teorema fundamental do cálculo é exatamente dizer para a gente qual que é essa função área, ou seja, permitir a gente calcular a integral, a área sobre o gráfico. Então, como que a gente vai chegar a descobrir o valor de f? Vamos acompanhar aqui. Eu fiz uma função aqui genérica, uma função em vermelho, tem entre o ponto x e o ponto x mais h. No ponto x, a imagem da minha função é f de x, e no ponto x mais h, a imagem da função é f de x mais h. Reparem que eu tenho aqui uma relação de desigualdade entre as áreas aqui. A área que eu quero calcular, de fato, é a área sobre o gráfico, a minha função, ou seja, essa área que eu fiz em verde aqui. Essa área vai ser o valor da minha integral, vai ser o valor da função área até x mais h menos até x, ou seja, f de x mais h menos f de x. Essa, portanto, é a área sobre o gráfico. Reparem que essa área ela é maior do que a área, essa área aqui, que é x mais h menos x, ou seja, a base h, vezes a altura, que é f de x. Ou seja, a área aqui em verde, o f de x mais h menos f de x, ele vai ser maior ou igual, pode ser o caso dessa função aqui, no caso essa função é maior, mas em outras funções pode ser igual, a f de x vezes h. Ou seja, a área vai ser maior do que esse retângulozinho de baixo aqui, esse retângulo inferior, que tem a área dele vai ser f de x vezes h. E também a área dele vai ser menor que essa área superior aqui, vai ter esse pedaço aqui, vai ter ele a menos do que a área desse retângulozão, que vai ser de novo a base h vezes a altura, que no caso é f de x mais h, tudo isso vezes h. Portanto, eu chego nessa relação de desigualdade aqui. A área da minha função sobre a curva vai ser maior ou igual a esse retângulozinho, a área desse retângulozinho, e menor ou igual a área desse retângulozão. O que eu vou fazer aqui, desse passo dessa linha para cá, vai ser só dividir o h na desigualdade, vamos dizer que h é um valor positivo. Daí eu chego aqui, a função f de x vai ser menor ou igual que, o ponto x, né? Vai ser menor ou igual que f, a função área de x mais h menos f de x sobre h. Isso vai ser menor ou igual a minha função f de x mais h, nesse ponto x mais h. Portanto, eu tenho essa relação aqui, f de x menor ou igual a isso, menor ou igual a isso. O que eu vou fazer, portanto, vai ser tender o meu h a zero, ou seja, fazer a diferença entre o x, essa diferença de x mais h menos h vai ser cada vez menor, ou seja, vou diminuir a base desse retângulo. Dessa maneira, quando eu tender h a zero, o que acontece? Tendendo h0, eu sei que o limite dessa minha função aqui, f de x mais h quando h tende a zero, vai ser o próprio f de x. É a minha função que eu estou considerando a contínua. Então, esses dois valores eles vão tender ao mesmo valor, que é o f de x. E para que valor tem esse cara no meio aqui? O limite de f de x mais h menos f de x sobre h, quando h tende a zero. Bom, caso vocês não lembrem, essa é a própria definição da derivada de uma função. A derivada de uma função no ponto P é f de x, f de p mais h, menos f de p sobre h, quando h tende a zero. Reparem que é a mesma coisa aqui, só o x muda por h.
Então eu chego que quando H tende a zero, esse valor aqui vai tender a derivada da função área, da função efisão, ou seja, vai ser efisão linha de x. E, como pelo teorema do confronto, que a gente viu limites, teorema do sanduíche, o limite, eu sei que essa relação ocorre sempre aqui, nesse caso, e o limite dessas funções vão tender, como é o limite dessa função, tende ao mesmo limite dessa função, e essa relação ocorre, eu chego aqui nessa desigualdade. F de x vai ser menor ou igual à derivada de efisão de x, e que vai ser, por sua vez, menor ou igual ao próprio f de x. Mas vamos pensar aí, se uma função, eu não posso ter uma função menor do que f de x e maior que f de x ao mesmo tempo. Portanto, o que vai importar para a gente vai ser exatamente essa igualdade aqui. Ou seja, a gente pode, dessa relação, ver que minha função fzão linha de x, ou seja, a derivada da minha função área da minha função, vai ser igual a f de x. A gente chama uma função cuja derivada é igual a f de x da função primitiva de f de x. Ou seja, eu digo que fzão, minha função área, vai ser a função primitiva de x, ou seja, a função cuja derivada vai ser igual ao f de x. Portanto, o teorema fundamental do cálculo diz para a gente que se a minha função fzão de x for uma primitiva de f de x, eu posso dizer que a integral de f de x, a área sobre a curva da função f de x, dos pontos A até o B, vai ser igual à diferença da minha fzão de B menos fzão de A, sendo fzão, mais uma vez, a função cuja derivada é igual a f de x. Em outras palavras, o teorema fundamental do cálculo ele ensina para a gente como calcular a integral de f de x. Basta eu achar a função cuja derivada é igual a f de x. Daí eu vou fazer aqui. A diferença dessa função do ponto B até o ponto A vai ser integral a área sobre a curva do ponto A até o ponto B, da minha função f de x. Uma coisa que às vezes pode confundir é que aqui na demonstração eu usei a minha função aqui sendo monótona, ou seja, sendo só crescente. Mas isso a pessoa pode tender a achar que não foi o caso geral. Mas, repare que quando h tende a zero, que é o que a gente usou, a minha função, eu posso afirmar que ela vai ser sempre monótona, ou seja, só crescente ou só decrescente, ou ela vai ser constante. Ela nunca vai ser, no caso dela ser crescente e decrescente nesse espaço de x até x mais h, quando h tende a um valor muito pequeno. Dessa maneira, quando h tende a um valor muito pequeno, aquela relação que a gente viu, essa aqui, ela é válida, porque ela vai ser, no caso dela ser monótona, vai ser maior e menor, e no caso dela ser constante, vai ser igual aqui. Ou seja, essa demonstração vale aí para qualquer caso de função f de x contínua.